Caro malta, eu espero que sim, como foi para o meu coração, que seja para o seu coração também, para a gente entender que as tempestades, elas também são bênçãos na nossa vida. Muitas vezes repudiamos ali as tempestades, os momentos difíceis, porque a gente, na verdade, quer ficar na zona de conforto. Mas a tempestade, ela sempre vai avisar quando ela vem. Mas aqui eu quero destacar um texto da palavra de Deus um pouquinho interessante sobre esse aspecto. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, olha o sinal da tempestade, hein? E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Apaixonante essa palavra de Deus, não é verdade? Então, meu irmão, a tempestade, ela sempre vai nos avisar. Vendavais, aquela sinal assim, o céu começa a ficar cinza, escuro, fica preto. E quando a gente olha aqui esse texto, nós vamos entender alguns princípios. A tempestade, ela normalmente, ela vem no caminho da obediência. Por quê? A tempestade, ela pode ser bênção porque ela vai te mostrar que você está no caminho certo, no caminho da obediência. Jesus estava com seus discípulos e ele falou com eles assim: olha, vamos lá para o outro lado. Eles obedeceram à voz do Mestre. Muitas vezes, quando nós queremos e precisamos obedecer à voz do Mestre, é exatamente quando nós mais teremos oponência, quando nós mais teremos ali adversários. Quanto mais a gente quer obedecer, mais pessoas vêm aos nossos ouvidos para dizer assim: olha, o caminho é esse, está errado, não vai dar certo. São essas tempestades que vêm para nos afastar ali da obediência do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui, a tempestade, ela pode fazer com que pareça, tome essa forma, de que Jesus não importa com você. Jesus aqui estava no barco, dormindo, tranquilo, porque ele sabia que o fim da vida dele não seria num barco, seria numa cruz. Então a gente tem que saber e conhecer o propósito. Para quê? Aqui ele se importa sim. Os discípulos chegaram lá morrendo de medo. Mestre, você não se importa que a gente morra? Claro que não. Ele estava ali, a presença dele já deve ser esse sentido de cuidado. Ele mesmo diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Então, quando a tempestade vier e você entender assim, passar pela sua cabeça que Jesus não está se importando, certamente ele se importa de uma maneira pessoal com você e com o seu sofrimento. A tempestade, ela de fato vai revelar quem são os nossos inimigos reais. Às vezes os inimigos irreais são esses, quer dizer, as vozes aparecem, mas o inimigo real, normalmente, ele está aqui, ó, aqui e aqui. Que são os nossos medos e a nossa falta de fé. Esses são os verdadeiros inimigos que nós devemos, então, entender, conhecer para poder enfrentar. A coragem não é assim vencer o medo, assim, eu não tenho medo. Coragem não é a ausência de medo, é você reconhecer que você tem um medo, confia no seu propósito e avança. Então, aqui, uma tempestade vai só revelar. Então, vença esse inimigo revelado aí. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que a tempestade, ela sempre vai nos levar a Jesus. Olha só, no momento de dificuldade, qual era a profissão ali da maioria dos discípulos mesmo? Pescadores? Peraí, mas por que esses homens que eram pescadores, eles estavam com tanto medo assim? Será que eles não tinham essa expertise toda para sair desse momento? Eles precisaram recorrer, os marinheiros, os pescadores, precisavam recorrer a um pregador.
Interessante, né? É isso que revela a fé que nos leva a Cristo. É quando as nossas insuficiências, elas são fortemente transformadas na suficiência de Cristo. E aqui, para encerrar também, a tempestade, ela revela algo novo sobre Jesus. Eles temiam aqui excessivamente, já falamos sobre isso. E eles disseram, quem é esse? Olha só, o mais profundo nisso aqui é saber que o temor reverencial a Jesus nos mostra o sobrenatural. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, passando por tempestades, continue crendo. Se você está passando na tempestade, ouça, obedeça ao Senhor, se achegue a Ele, entenda os seus inimigos, vençam e, claro, esse temor aí, para você entender quem é esse, certamente esse temor, ele vai te revelar o sobrenatural de Deus. Vamos orar? Deus, eu quero abençoar o nosso telespectador nessa hora. Abençoar sim, Deus, porque eu sei que muitos de nós estamos passando por várias tribulações. É uma crise familiar, é uma crise financeira, são dívidas, são ali perseguições, às vezes diagnósticos, ó Deus, contrários, definitivos ali, talvez que a medicina já desenganou. Eu sei que tem muita gente agora que chora, Deus, porque estando no meio dessa palavra, talvez entenderam estarem sós, talvez perceberam que o Senhor não está perto. Mas, ó Deus, que talvez por essa palavra, pela palavra do Senhor revelada ali aos seus corações, por essa palavra que tem o poder do Espírito e da vida, possa frutificar no coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Deus, para que a família brasileira seja abençoada nesse dia. E eu oro também, eu oro abençoando o nosso querido Brasil. A nossa pátria amada Brasil seja, sim, levantada aí do eterno berço esplêndido e se coloque como aí essa figura, essa nação ali poderosa sobre a terra, porque teme ao Senhor. Que o Senhor seja entronizado na nossa nação. Por isso, eu abençoo, Deus, no nosso país, em nome de Jesus, e abençoo também a nossa Rede Super, para a glória do Teu próprio nome. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.